Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cole conosco, porque hoje o nosso tema é um daqueles que eu adoraria saber mais. E chegará um momento em que eu vou falar assim: eu domino esse assunto, eu domino esse tema. Mas um aspecto desse tema eu ainda tenho algum conhecimento. Porque hoje nós vamos conversar sobre contar histórias, o primeiro passo para alfabetizar. A alfabetização ainda não é a minha área, mas contar história é algo que eu gosto e muito. E junto comigo, sentado à minha destra para me ajudar a desenvolver esse tema aqui, a conversar com a nossa convidada, está ela, minha contadora de história, com vasta experiência em contar histórias, em viver histórias, em fazer histórias, Regiane Taveira. Delícia, Keller! É uma delícia! Tema maravilhoso. E olha, quando você coloca, né, que você não sabe muito, mentira, você é mentiroso. Você já sabe muito. 6 anos de arco, como não? Já falou tantas vezes de alfabetização, já deu tantas boas sugestões, então chega de humildade nessa parte. Você sabe sim, e sabe muito, não é? Mas é um assunto que eu adoro, você sabe disso, né? Há 32 anos trabalhando com anos iniciais e na parte de alfabetização, acho que eu fiquei mais de 20. Então, é uma coisa que, além de me deixar feliz de ver a mágica da criançada começar a ler, que eu falo que é uma mágica, né? Eu falo que não dá para parar de estudar, porque cada geração é uma geração, cada ano é um ano, e a gente tem que se aprofundar o tempo inteiro e ter mais conhecimento, porque não está fácil alfabetizar. Né? Mas, para isso, Keller, nós trouxemos uma convidada que vai nos ajudar bastante. Tenho certeza que ao final do programa a gente vai saber, com certeza, muito mais. Perfeito, muito bom, Rê. E eu agradeço muito a Regiane também, sempre falando assim, não, você consegue, você entende, eu agradeço demais. Mas quem entende de verdade, está aqui conosco também, é ela, a Gláucia Batista Sobral, que é educadora com 19 anos de experiência na área, formada inicialmente pelo curso normal do Colégio Nossa Senhora da Piedade, licenciada em História. Tem especialização em Psicopedagogia, Gestão de Pessoas, História da Arte e MBA em Liderança e Desenvolvimento de Pessoas e Gestão Empresarial. Atualmente, atua no núcleo pedagógico da rede Elite de Ensino, ou Elite Rede de Ensino, que é como você vai encontrar por aí, onde lidera a educação infantil e os anos iniciais. E trabalha fazendo isso mesmo, viu? Integrando dados, formação de docente, olhando para uma diretriz aqui, puxando um assunto dali, assegurando uma experiência de aprendizagem que seja consistente para mais de 14 mil alunos. Isso é muito legal. E também, entre os diferenciais que ela coloca aqui pra gente, uma herança afetiva e intelectual, filha de uma professora com mais de 50 anos dedicada à sala de leitura. Ou seja, estamos em boas mãos aqui para esse papo. Gláucia, seja muito bem-vinda. É bom ter você aqui conversando com a gente. Pronta para esse papo? Prontíssima, pessoal. Então, vamos lá. Fique conosco que o assunto já já começa. Olá, professores! Temos uma mensagem importante para vocês sobre o processo de escolha do PNLD 2026 para o ensino médio. Queremos garantir que vocês estejam bem informados sobre todas as etapas e prazos desse processo essencial. Nós, da Editora do Brasil, estamos ao seu lado, fazendo o possível para facilitar o seu dia a dia e, junto com vocês, transformar o país pela educação. Os professores têm 2 tipos de escolha ao longo do programa. Categoria 1, livros didáticos por área de conhecimento. E categoria 2, livros didáticos de projetos integradores. Vamos trabalhar juntos para garantir que a escolha dos materiais didáticos seja um sucesso. E assim, contribuir para uma educação de qualidade e um futuro brilhante para os nossos estudantes. Antes de aprender a ler e escrever, a criança precisa ouvir histórias. É nesse momento que ela descobre palavras novas, amplia o repertório e começa a construir os alicerces mesmo da alfabetização. E nesse episódio do Arco 43, nós vamos conversar sobre como a literatura infantil é parte fundamental da educação. E é fundamental mesmo, viu, gente? Não existe um processo de educação bacana, funcional, sólido, se não passar pela literatura infantil.
Ainda mais no Brasil, né, que é tão rico nesse assunto também, a gente vai conversar sobre isso em algum momento. Então, é ela, a literatura infantil, que prepara as crianças para esse processo de alfabetização. O simples ato de ler para uma criança tem um impacto muito profundo, fortalece vínculos, estimula a imaginação, desenvolve competência linguística, todos aspectos que vão ser essenciais ao longo da vida escolar, da vida social, né, como um todo. E esse é o tema do nosso papo de hoje. E para começar esse assunto, Regiane Taveira, nós sempre falamos aqui sobre a importância da literatura e vez por outra nós somamos e costuramos o assunto de literatura e alfabetização infantil. E aí a minha questão para você é tão basilar para a gente dar toda essa atenção mesmo? É tão importante para a gente dedicar programa, para nós conversarmos sobre, para ter inclusive PNLD, né, projetos governamentais para garantir uma qualidade nessa literatura infantil. É tão importante assim, Rê? Nossa, Keller, eu vou pelo seu finalzinho. Primeiro, o programa do PNLD, que a gente sabe que é fundamental para quem viveu no Brasil sem ter Uhum. acesso a livros, tanto didáticos quanto literários. A gente sabe que isso foi um avanço tamanho, né? Não dá para a gente mensurar o tamanho disso, né? No bem-estar dessas crianças, desses adolescentes. O livro, né? O didático é importantíssimo, mas o literário ele fazia, né, muita falta nesse repertório do PNLD, que ainda bem que temos hoje, não é? E pensando, indo para o lado da alfabetização, desde que a criança põe o pezinho na escola, na educação infantil, ela tem que ter acesso a livros, não é? Ela tem que ter o direito de ter livros. Quando você vai lendo para uma criança, ela vai tendo vontade de aprender a ler. Ninguém vai ter vontade de... Se alguém está fazendo uma comida e não te ensina a fazer essa comida, você nunca vai querer cozinhar. Tenha certeza disso, não é? Então, quando alguém, né, a criança lá entra e você está lendo e contando histórias, né? E diversos textos, não é só o texto literário em si. Você pega ali parlendas, você pega quadrinhos, você pega música. A criança ela vai entrando naquele mundo, não é? E ela fala, eu quero fazer isso. É assim. Quem entra num carro também quer aprender a dirigir, fala o quê? Né? Fica olhando ali, prestando atenção. É isso. Ela tem que vivenciar tudo isso quando ela começa a vida escolar dela. E a vida escolar começa lá. Hoje eu brinco, né? Na creche. A gente vem da creche, né, para pré-escola, depois anos iniciais, e aí a gente vai, não dá para parar. Então, o tempo inteiro, por isso que eu aqui já no começo abri e relembro isso, é a gente estudando. Porque alfabetizar, eu fui alfabetizada com coisas que eu nem conhecia, né? Porque era tudo fragmentado, né? Você ia do A, E, I, O, U, para o Babebibobu, para o Cacocu, e aí você ia. E aí você que juntasse todo esse bololô aí para você ler. E a vida não é assim, você sai pelas ruas, você tem o nome das ruas, o nome dos ônibus, né? Você escuta uma música, você sabe que alguma coisa está acontecendo ali, mesmo quando você ainda não sabe ler, né? Então, tudo que a gente apresenta para essa criança é importantíssimo. E o livro literário, eu falo isso, tem a mágica de fazer a criança viajar na história. Ela é quem ela quer ser. Naquele momento, ela conhece lugares que ela nunca foi, ela conhece culturas que ela nunca, né, foi, lugares, cidades, enfim. E isso tudo vai aumentando esse repertório, né? A gente tinha uma fala, né, quando começa o construtivismo, de trabalhar dentro da realidade. Óbvio, a realidade, você sai da realidade, mas tem que ampliar isso aí, né? Você não vai ficar preso naquilo. E o livro literário, ele traz essa abrangência para o professor conseguir, então, né, fazer este aluno, além de ter vontade de ler, ter vontade de ter livros, porque é o que eu vejo na escola. Eles querem ir na sala de leitura, né? Estou falando de escola pública, na periferia de São Paulo, eles querem ir na sala de leitura, eles querem levar um livro para casa, porque o prazer também é você disponibilizar este livro, mesmo no processo, enquanto ele está em processo de alfabetização. Nem que ele vai chegar em casa, aliás, se ele chegar em casa e alguém ler para ele, melhor ainda. Mas se ele voltar para a escola e ele imaginou a história a partir do que ele viu, gente, é maravilhoso. Então, há muitos caminhos.
E aí não tem como a gente deixar de falar o da importância, né, que você colocou e ressaltou muito bem aí no começo. Não, a importância não tem, a gente não consegue mensurar. É importantíssimo Perfeito. fazer isso na pré-alfabetização, durante a alfabetização e o resto da vida. Tem esse detalhe também, né? É. Perfeito, Rei, perfeito. Era exatamente esse tipo de introdução de fala que eu acho que é tão importante, porque ela soma tudo aquele assunto que a gente já conversou em diversos momentos, né, para trazer para cá, para esse agora. Qual que é o agora que nós vamos conversar e que a Glaucia está aqui tanto para ajudar a gente nesse momento? Que é para a gente pensar no momento da chamada, muitas vezes de pré-alfabetização, né? Como que a contação de histórias, como que ela contribui para o processo de aprendizado da criança, para uma sedução, né, pela linguagem, para uma sedução pelo livro, pela literatura, porque isso tem que ser bonito, tem que ser grande aos olhos, tem que ser gostoso também, tem que ser algo que eu me desafio, que eu olho e falo, nossa, eu quero mesmo aquilo. Porque o processo de alfabetizar, ele tem suas dificuldades. Ele é um processo trabalhoso, é um processo contínuo, e tem muita gente que está aí com a minha idade e ainda não está pleno, né, bem desenvolvido na questão da alfabetização. Mas para isso Gláucia está aqui com a gente. Então, me ajuda a entender, Gláucia, no seu olhar, na sua experiência, que é vasta também, como que essa contação de história contribui para um processo de alfabetização? Qual que é esse processo? Olha, pessoal, quando a gente fala de equidade na escola, sabe, a gente está dizendo uma coisa muito simples e, ao mesmo tempo, profunda. As crianças, elas não partem de um mesmo lugar, sabe? Dentro de uma sala de aula, dentro de um pátio de recreio, né? Cada criança chega ali, ou cada jovem chega ali com um repertório, uma história de vida, um mundo emocional, um mundo diferente, né? Então, se a escola já garante para esses alunos, né, uma oportunidade verdadeira e igual, né, quando eu digo igual, não em equidade, mas igual em processos. Um livro, ele é igual, ele é impresso igual, tem o mesmo título, né? E aí, a partir desse livro igual, ela vai construir caminhos diferentes. E aí é que tá a mágica, né, que a Reigi falou, né? O livro, na minha percepção, tá, gente? Eu sou muito emocionada em falar de livro, é que ele é uma ponte. Eu até brinco que o formato dele é oportuno. Quando ele se abre, ele faz uma ponte, né? É, nesse processo de ponte, é ele quem vai ligar os mundos diferentes daquela sala, os mundos diferentes daquela escola. E é assim que eu vejo o livro, sabe? Uma ponte de aproximação, porque ali os saberes vão se integrar. Então, quando a gente compartilha o mesmo título, eu, você, a Rede, a gente tem vivências, experiências muito diferentes, mas como que a gente leu aquela página, como que a gente sentiu aquele livro, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Dentro de uma roda de conversa. Então, esses saberes se integram, sim, e ali a gente faz esse fluxo de ponte dentro de um livro. Dentro da gestão, sabe, isso me atravessou de uma maneira que eu nunca tinha percebido em sala de aula como professora. Quando eu comecei a ver de perto essas infâncias diferentes, quando a gente está falando de rede, né, pessoal, a gente está falando de muitas cidades, muitos estados, um Brasil muito vasto. E isso foi uma oportunidade, assim, muito grande para mim. Porque desde o berço, né, desde as infâncias, tem criança que nunca teve o seu próprio livro. Em contrapartida, eu tenho muitas crianças que sempre tiveram acesso a esse recurso. E ali eu entendi que equidade, gente, não é slogan. Ele é urgência pedagógica, sabe? Ter livros em sala é quem vai garantir essa ponte de equidade. E é por isso que a literatura, ela democratiza esse acesso, essa experiência humana. A Rede falou, né? Ela vai viajar dentro daquela página e essa viagem é para todo mundo. É claro que tem uns que já têm uma bagagem maior, vai carregar uma malinha ali maior, mas tem outros que vão chegar ali com a sua roupa do corpo e vão sair transformados. Então, eu sempre costumo organizar essa leitura, né, quando a gente fala de contribuição dentro da escola, tá? Eu vou falar no rigor mais técnico aqui. Eu organizo a leitura dentro da escola como uma régua. Ela é simples e ela é eficiente porque é técnica. As histórias precisam primeiro fazer sentido. Então, tem pessoas que falam assim: por que que eu vou ler para uma criança de 1 ano? Por que que eu vou ler para um bebê de meses? Porque essa história ela vai fazer aquele neném, aquele bebê, aquela criança e aquele adulto, tá, gente? Porque quem não é leitor primeiro precisa sentir. Então, aquela história precisa ser sentida.
E depois, as histórias, numa segunda etapa, depois que eu sinto a história, eu preciso imaginar histórias. E agora eu já tenho repertório, porque eu já tenho sentido. Eu já tenho vivência, agora eu imagino histórias. Perfeito. E depois eu tenho histórias que precisam me provocar perguntas. E agora eu já estou num nível mais elevado. Porque as perguntas é, e se? Poxa vida, caramba, né? Eu teria feito diferente. Como você teria feito? E aí a gente vai para a última etapa. As histórias que vão ampliar o mundo. Porque agora eu já tenho todas essas técnicas. Eu sinto, eu imagino, eu pergunto e eu amplio. Então, eu acho que essa é uma régua interessante para a gente seguir aí dentro de um processo de construção. Olha que bacana, perfeito, perfeito. E eu acho que, como a Regiane já levantou lá no começo, né, Glaucia, que você ter programas que permitam que esse livro seja acessível é realmente algo muito importante. Porque, gente, não vamos enganar ninguém, não é essa a ideia, nunca foi, pelo amor de Deus. Livro é caro, sabe? Livro, ele não é um artigo que ele é barato. No Brasil, a gente tem toda uma questão que o papel ele é muito caro. Apesar do Brasil ser um grande produtor de papel, nós não temos reservas para o mercado interno que facilita nesse preço. Então, o preço final de capa do livro que você está vendo, assim, sei lá, do autor é muito pouco e a impressão é quase todo, assim. Então é muito caro o processo do livro, o que acaba inviabilizando para você ter livro com facilidade no geral. Isso dificulta muito, né? E, mas tem biblioteca pública, mas tem biblioteca da escola? Tem, mas a biblioteca pública, a biblioteca da escola também precisa comprar esses livros em algum momento. Então, isso dificulta parte do processo. Quando você pensa sobre um princípio de equidade ou de acessibilidade ao livro, isso fica muito dificultoso, fica muito difícil de você ter esse acesso mesmo. Agora, por exemplo, nesse momento, meu querido ouvinte, nós estamos gravando no fim de novembro, deve ir para você ao ar ali, em algum momento de dezembro, tá tendo Black Friday. Então eu tô com o carrinho assim cheio de livro, tá tendo feira do livro da USP, e eu tô olhando assim e falando, nossa, quero, mas não tenho dinheiro para cumprir tudo isso mesmo com os descontos. E é aí que eu acho que programas ou facilitação, PNLD Educação Infantil, né, que traz obras literárias para as escolas públicas, ou mesmo uma curadoria de trabalho para você entender como trabalha com o livro, qual livro pode ser o ideal nesse momento, ou nessa faixa etária, ou para esse determinado assunto, tudo isso auxilia muito para que você, né, escolha como gastar o seu dinheiro, observe o que é melhor, como que esse livro vai colaborar dentro do meu aprendizado, do processo de aprendizado do meu filho, do meu aluno, né, do estudante que está ali comigo. Então esses cuidados eles são muito importantes para a gente desenvolver. E eu acho que aqui é mais uma linha que daqui a pouco nós podemos entrar também, que é pensar o que que faz um livro bom para você trabalhar com uma pré-alfabetização? O que que faz de um livro bacana para mim trabalhar com determinada faixa etária? No caso, a gente está falando aqui sobre, né, os pequenos, que é a pré-alfabetização mesmo, essa ideia. O que que faz uma contação de história de um livro ser boa? Acho que esse é um bom assunto para a gente continuar. O que que você acha, Glaucia? Nossa, Kelly, com certeza. Então vamos puxar isso aí. Quero perguntar para Rê primeiro. Rê, você que também trabalha há muito tempo com a galerinha, com os pequenos, você tem alguma observação que você fala assim, olha, eles gostam muito disso, ou esse tipo de livro, ou essa linguagem, ou essa cor? Tem alguma coisa que você fala assim, isso aqui é o que ajuda a tornar tão mágico a preparação para a alfabetização utilizando o livro? Na educação infantil, eu tive um bom tempo, de quase 10 anos de educação infantil, é, se tinha, né, era uma escola privada, então eu tinha né, uma variedade enorme, né, Uma e a gente estrutura mais completa, né? separava mais ou menos ali por faixa etária, pensando que neste era o meu começo de carreira, então a minha visão também ainda não era muito ampliada, né? Então, eu estou querendo dizer assim, era selecionado, e a gente sempre pensava, e eu tomo muito cuidado em falar dessas coisas hoje, é pequeno, então tá bom, a historinha é pequenininha, e dararã, sabe? Essas coisas. E tudo bem, bastante imagem, educação infantil eles gostam de ver mesmo. Você pode usar objetos para contar história, e aí aquilo vai, né? Você pega um lápis, finge que é uma personagem, você pega. Enfim, você tem que ir inventando para chamar a atenção daquela criançada. Você vai para os anos iniciais, é, você passa por todo um processo, eles adoram contos de fadas, você tem, né? Só que você tem que ir ampliando isso. E também existem livros que eles reduzem as histórias. Isso é muito perigoso, né? Eu falo que diariamente você tem que ler para o seu aluno.
Se você tem que ler diariamente para o seu aluno, quantos livros você pode ler em 200 dias letivos? Né? Na época que eu fui coordenadora, eu brigava muito com nessa parte. E aí, pensando nisso, eu posso dividir um livro em capítulos. Sim. Né? Eu começo um livro numa segunda, na outra segunda eu leio, eu continuo aqui. E, gente, eles esperam. Eu passei isso com o segundo ano, que assim, né? Foi quando eu comecei a fazer, por isso que me gravou muito, já contei isso aqui em 2007. E aí eles esperavam a segunda, porque aquele livro ele era enorme. Entende? Eles queriam, e óbvio, você tem que ter lido aquele livro mais do que uma vez. Esse é um cuidado que você tem que ter como professor. Não vai resolver ler, eu vou ler esse aqui, tá? E vai de alegre lá, por favor, não faça isso. Cadê o olhar Né? pedagógico, né? Não tem, não é assim, né? Não tem sentido você, né? E porque você vai saber os momentos que você vai parar a leitura para você poder continuar na próxima semana. Tem livros que, óbvio, você consegue ler num dia, e aí você vai colocando ali diversos gêneros, e aquilo vai só ampliando. Hoje nós vamos ler uma receita, né? Eu fiz isso durante uns meses, e aí a gente fazia nas sextas-feiras, e eles levavam a receita, inclusive, para fazer com a mãe. Alguns conseguiam, outros não, enfim, mas era interessante porque eles já iam, como tinha sido lido, e alguns alunos. Vamos pensar alguns alunos olhando agora para a parte de alfabetização, estava silábico alfabético ainda. O silábico alfabético, ele ainda está fragmentando ali para ler. Mas ele lia, né? Leite, e ele ia nessa coisa. E a mãe, e eu tive, né, como é que fala? Isso dos pais na reunião, essa devolutiva, de olhar e falar, gente, ele nem lê ainda, mas ele sabia que estava escrito leite, que estava não sei. Entende como a gente tem que ir colocando, mas a gente não pode reduzir pela faixa etária, a gente tem, claro, eu não vou dar um livro de adolescente para uma criança de 7 anos, mas tem uns que já leem, gente, né? Porque tá aí. Então, às vezes, ele vai te perguntar coisas que ele já leu e você nem leu ainda. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse planejamento. Acho que a palavra é essa. Para você fazer com que seu aluno se torne, queira ser um leitor, primeiro, já brinquei aqui também em alguns programas, conhecer os procedimentos. Leitura é um conteúdo, então eu tenho que conhecer os procedimentos de leitura. Para eu ensinar para este meu aluno como é que se lê. Né? Então, se eu vou ler por prazer, se eu vou ler para estudar, se eu vou ler. Gente, é tanta coisa, né? Eu brinco, eu falo quando o professor. Ele parece que vai ficar doido? Não fica, né? Porque é só você ir planejando. Estou com o primeiro ano, vou planejar tal coisa. Gente, quando a gente se organiza, tenha certeza, dá certo. E você termina um primeiro ano, crianças com 6 para 7 anos, lendo livros, tenha certeza que não é mais de 2, 3 páginas, não. Eles querem ler livros maiores porque eles já estão lendo mesmo, e aquilo vai ampliando o vocabulário. Isso também é importantíssimo, porque se eu só vou diminuindo, eles são pequenininhos, então tem que, né, esse aqui. Não, você tem que pensar grande, né? Porque assim você vai dar a oportunidade àquele que não tem, àquele que vai chegar em casa e ninguém lê para ele. Então você precisa ter muitos cuidados e planejamento. Perfeito, perfeito. Quero ouvir você também, Glaucia. Me ajuda a entender um pouquinho, a partir do seu olhar, que critérios que são importantes para você pensar em livros que apoiam esse desenvolvimento, qual que é uma postura ideal do livro, você tem algum preparo para o professor para lidar com esse tipo de material? Como que é, na sua opinião, na sua percepção e nas suas experiências? Bem, pessoal, bem, quando eu fiquei escutando a gente falar, né, eu frequentei educação infantil, né, e a minha turminha favorita na educação infantil era 4 anos, então eu tinha que ter um jogo de cintura com leitura que era, assim, fantástico, e aí eu crio uma atmosfera de suspense, de mistério, e aí eu faço carão, né, então tudo isso foi o que a gente falou, você precisa conhecer o livro para você poder dar o tom certo, na hora certa do susto, e porque essa faixa etária, por exemplo, na educação infantil. Lembra que eu falei do sentir? É isso, ele precisa sentir o livro. Então, por que que tem criança que fica apavorada com o lobo mal, né? Quando é uma história. Porque, gente, eles estão de fato sentindo. Eles estão sentindo demais esse medo.
Então você tem que parar o livro, você tem que acolher e falar: o que que a gente pode fazer então para tirar esse medo do lobo? Vamos soprar esse medo? Então você está criando ali uma autorregulação. Eu dei o exemplo aqui do lobo, gente, porque eu vou falar aqui ao longo do nosso encontro sobre alguns textos, mas a ideia sobre critério, tá? É que a gente precisa selecionar, quando eu faço essa curadoria, eu tenho algumas coisas muito enraizadas em mim, né? Primeiro porque eu sou uma leitora, né, fluente, e eu tenho uma curadoria, né, de materna, então quando a gente falou sobre a gente selecionar, criar ali esses campos, né, tipo, os alunos entravam na sala de leitura da minha mãe e perguntavam: tia, onde é que fica o mistério? Onde fica os contos de fada? E a gente precisa ter isso muito claro dentro de uma sala de aula, dentro de um recurso, para que eles se sintam seguros de buscar o que eles querem. E os que não fazem ideia do que querem, é claro que o professor ele vai direcionar: olha, que tal você começar pelos gibis, né? Se é um leitor ali, ou que tal você começar por esses livros da Eva Furnari, que são de imagens, né? A Bruxinha Zuzu e o Gato Miú, gente, eles são um sucesso porque eles são todos imagéticos. Então, quando eu faço uma curadoria, pessoal, eu não escolho livros, eu escolho mundos. Eu Uhum. preciso ser muito sensível, né, como professora, como gestora, como a pessoa que vai fazer essa curadoria, porque é cada mundo, né, no caso, é cada livro que eu coloco diante de uma criança, eu vou redefinir ali o modo como ela vai ler a si mesma, o outro, o seu espaço e os seus sonhos, né? Então, eu trabalho com critérios muito rigorosos e assim eu posso citar o primeiro, por exemplo, na primeira pergunta que eu faço quando eu olho para um livro, né? Tipo, será que esse livro serve? Né? Porque tem muito responsável que me encontra em livraria, gente, e acha que eu trabalho em livraria, porque eu fico: ó, esse aqui, não, é natural, assim, o pessoal fala: ó, chegou a semana, todo mundo fala: ó, chegou a menina do livro, porque eu falo: ó, esse aqui não, esse aqui vale muito. A primeira pergunta que eu me faço, e aí vale anotar, tá, essa dica, gente. Essa obra, ela tem um Brasil múltiplo ali, né? Ela tem um mundo múltiplo, ela tem cultura, ou é apenas uma fotografia? É apenas a estética, sabe? Porque eu vou dar um exemplo aqui, né? Bichos daqui, de lá e de além, né? Que é um livro do Caio Ritter, por exemplo. É um livro que brinca com poesia, com ritmo, com humor. Então, se você pega esse livro, né, que fala sobre, já tem esse ritmado, ele já é um convite à leitura ou à escuta, tá? Porque é importante separar a leitura e a escuta. Mas ele, ao mesmo tempo, desloca a criança para biomas, então ele está ampliando o repertório. Então, a criança que mora em determinada região, ele vai se identificar ou não, ele vai falar: nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Criaturas, imaginário, e que talvez ela nunca tenha visto. Então, assim, quando ele cria os nomes, né, ele fala do hiperpótamo, por exemplo, ou esquilo, fazendo o trocadilho, né, com ele não é mais o ex, né? Então, essas brincadeiras com palavras são bichos reais, são bichos inventados, por exemplo. Eu acho que esse primeiro critério tá percebendo o Brasil múltiplo, né? Assim, tem multifacetas Perfeito. ali, então é um critério que vale a pena. E quando eu penso no segundo critério, né, tipo, o que que eu vou limar aqui desse, esses livros não me servem? É quando ele não tem o alinhamento ao desenvolvimento infantil. Então, assim, depois que eu busquei essas obras que, ó, amplia repertório, traz cultura, eu penso nesse alinhamento ao desenvolvimento infantil. Por exemplo, tem um livro chamado A Menina Feita de Nuvens, que ele é da Tati Santos de Oliveira. É uma leitura, gente, que é muito importante para qualquer criança, para qualquer adulto, tá? Porque a gente está falando de uma criança que é feita de nuvens. Vocês conseguem imaginar por que que alguém é feito de nuvem? Se a gente fizesse essa pergunta aqui agora para esses leitores que já são grandes, né? Não, tô com dificuldade, me ajuda. O que que é uma criança feita de nuvens, né? A gente está falando de uma criança que está lendo sobre o seu próprio corpo. Ela está falando sobre as diferenças, sobre beleza. Uau. Porque no fim do dia, esse livro, tá, pessoal? Aqui no spoiler, se você não quiser o spoiler, você pula. Mas é uma criança que tem vitiligo, que é uma doença que acomete quase 2% da nossa população. E quase a gente não vê esse tipo de representatividade. Então, olha que maravilha poder trabalhar esse tipo de literatura, porque isso pode ser que caia na tua escola, pode ser que caia na sua sala de aula, pode ser que seja um funcionário seu e você às vezes não sabe lidar. Então, dentro desse aspecto, é muito importante a gente falar sobre esse tipo de diversidade.
E aí, indo para o meu outro critério, né, de estética contemporânea, né, a gente brinca muito, a gente cresceu ouvindo que a gente não compra livro pela capa. Ah, desculpa, a gente compra sim. E se a capa for interessante, com título interessante, a gente compra duas vezes. Às vezes o livro nem vale tanto a pena, mas é difícil um livro que é muito maravilhoso, ele não trazer também a sua maravilha estética, porque, gente, a leitura, a gente se prende muito à letra, né? Mas a leitura ela é de mundo. Então, eu tenho muitos alunos na educação infantil e nos anos iniciais que a primeira leitura deles é a leitura visual. E eles já fazem narrativas. E, gente, não é desmerecimento dessa leitura visual, não. Porque ali ele está colocando toda a sua criatividade para desenvolver uma história com começo, meio e fim, baseado no que ele vê. Então, assim, no mundo em que a gente tem muito apelo visual, animado, né? A gente está falando de filme, de vídeos, ele parar e procurar elementos que componham sua narrativa, gente, a gente é o primeiro passo, e eu brinco muito sobre isso, né? Pro menino lá no vestibular dele, num concurso, porque a primeira questão da sua prova é observe a imagem e marque a opção correta. Se ele a vida inteira não observou a imagem, ele claramente já está fora dessa rodada. Por isso a importância da equidade nessa leitura, nessa curadoria. Então, estética contemporânea, gente, é um composto importante, né? Então, por exemplo, quando eu falo de estética, A Janela de Olhar o Mundo, da Valéria Belém, e da Adriana Mendonça, né? Ele é um livro sobre amizade, gente. E aqui, assim, se eu não me emocionar, é difícil. Mas é sobre ponto de vista esse livro, sabe? Então, é sobre como alguém vai transformar o nosso dia nublado. E quantas vezes a gente, quanto adulto, tá? Muda uma perspectiva, muda um olhar para uma determinada situação porque um outro alguém foi essa sua janela de olhar o mundo. Então, assim, quantas pessoas ao teu redor hoje são as suas janelas de olhar o mundo? E a gente agradece, porque tem um momento que naquela hora a gente fala, nossa, essa janela está super nublada, está embaçada, mas que faz sentido ao longo da sua história. Então, quando a gente faz uma leitura coletiva, é uma oportunidade da gente ver o mundo por uma outra perspectiva, por um outro olhar. Algum aluno que não tinha visto aquele desenhozinho, aquela baratinha que aparece ali às vezes, né? E ele fala, olha, você viu, professora? E aí eu falo, não vi, me mostra. Então, eu gosto sempre de trazer para a sala de aula, quando eles estão lendo, e tem esse recurso estético, eu peço para eles usarem rolinho de papel higiênico, gente, é uma técnica super barata, e a gente faz com que eles foquem, né? Tem um ponto focal. E qual é o ponto focal? Não é a letra agora, o ponto focal é a imagem. Então me conta essa história que você está lendo. Qual detalhe que eu não vi? Então a estética é muito importante nessa parte contemporânea, porque ela vai trazer forma, ela vai trazer cor desse mundo, desse século XXI, que antes a gente não se preocupava. Nossa, perfeito. Eu já gostei muito, Glaucio, porque Bom, você trouxe também algumas práticas pedagógicas, né? Que é leitura de capa. A ideia do focal que você falou agora foi o que eu achei muito legal, porque criança tende a fazer isso também, né? E você está utilizando um movimento que é infantil, de você fazer o binóculo, de você olhar através de um caninho, através de um rolo de papel, e você traz esse movimento, que é um movimento infantil de exploração, para uma exploração pedagógica mesmo. Então vamos lá, vamos olhar aqui, vamos ver o que que você está lendo desse momento. Fora a separação de tempo, compreensão de cor, criação de história a partir de imagem, ponto de criatividade, tem diversas coisas envolvendo o processo da leitura infantil mesmo, que é muito. como se ele estivesse fundamentando todo o conhecimento vindouro que vai vir, né? Então, acho que uma prática bem legal, uma relação bem legal com livros nessa infância realmente vai auxiliar a desenvolver todo o resto. Nossa, que fantástico. E é muito legal porque como você tem uma experiência também vasta desenvolvendo isso, vem com muita naturalidade as práticas pedagógicas, né? Tá conversando e fala, então, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra puxar pra cá, dá pra ver o livro como isso, dá pra usar um item. A Regiane faz isso também quando ela fala de usar alguma coisa como parte pra ilustrar personagem, por aí vai. Gostei bastante. Quero ouvir você, Rê, o que que você tá achando? Essa antecipação, inclusive, faz parte dos conteúdos de leitura, É da parte verdade. dos conteúdos de leitura ali, né? Que você olha, você pega o livro, o que que será que vai acontecer aqui? Né? Olhando o nome desse livro, o que que vocês acham que vai acontecer? Toda essa magia de apresentação de um livro
vai fazendo com que aguce, né? Vai aguçando a vontade de ler. Enquanto a Gláucia estava falando, me veio aqui, né, algumas habilidades que eu falo que, lembrando que a BNCC é o mínimo que a gente tem, né? E a gente ainda tem lugares que não tem o mínimo, e é legal a gente falar desse Brasil tão extenso. Professor do primeiro ano pensar que, né, a Gláucia também põe muito na fala dela, as recontagens, mesmo que ele ainda não leia, ele, né, você contou a história, vamos, quem quer contar um pouquinho essas recontagens? É uma das habilidades do primeiro ano que está na BNCC. E junto com essa habilidade ali, que são uma das básicas, primeiras, tem a questão da movimentação, movimentos de leitura. Eu também ensino isso. De onde que eu leio? Para onde que eu leio? Tudo isso eu ensino, né? Porque a gente hoje parte de um princípio que é um princípio ruim, de que ele usa celular, que ele usa computador, notebook e que ele sabe que onde começa a leitura, onde termina a leitura, e em processo de alfabetização eu ensino isso, inclusive a pegar no livro e a pegar no lápis. Então é importante a gente olhar para essas habilidades, porque se eu consigo dar o mínimo, né? A Glaucia traz essa fala de chegar lá no ensino médio, eu começo sim pensando, né, que eu tenho que ensinar tudo. A gente escuta muito hoje, mas eu tenho que ensinar isso? Sim. Tem criança que não sabe mais pegar no lápis, né? É a realidade. A tecnologia é boa, mas a gente retrocedeu em alguns aspectos. E olhando para tudo isso, a gente precisa fazer com que essas crianças, além de ler, entender várias coisas da leitura, aprendam a escrever a partir da leitura. Não é? E aí, tudo isso precisa saber utilizar as coisas, que é o mínimo que está, né, as primeiras habilidades lá do primeiro aninho, se a gente for pensar em alfabetização. E, Perfeito. Regi, quando você fala da BNCC, né, que é um site aqui muito bom, é importante que a gente reforce, né? Ter esse programa, né, que traz esse tipo de curadoria, né? Essa curadoria do PNLD, ele funciona, gente, como uma curadoria ética nacional, sabe? Porque é isso. Quem é que escolhe os livros em cada escola desse Brasilzão? Quem é essa pessoa responsável, sabe? Ele diz algo tão forte, porque não basta ter livros na prateleira da escola, sabe? É preciso ter livros que representem essa necessidade de livros na escola, né? Eles precisam Perfeito. ampliar o repertório da criança, tem que estar alinhado a uma visão de direitos. Então, assim, é, ter esse recurso pronto, gente. Então, assim, quem nunca acessou essa listagem de livros, vai lá, não sabe por onde começar. Ah, meu Deus, eu queria comprar um livro para dar de presente para uma criança, porque, gente, livro pode ser dado de presente, é importante que a gente lembre. Você já falou da Black Friday, né? Mas é importante que a gente lembre, porque as pessoas dizem sempre, ah, vou comprar, é aniversário, e aí eu vou comprar, então, brinquedo. Não, compre o livro. Compre um livro, mas não entregue esse livro, leia esse livro, desperte essa curiosidade. Então, isso é muito importante, que a gente tenha esse critério claro de curadoria, sabe, de diversidade, de tudo isso que a gente tem como propósito no século XXI. A gente cai sempre, às vezes, numa questão emocional, Regi, e aí você talvez possa trazer alguma experiência sua, ou o próprio Kelly, que falou que não alfabetiza, mas eu tenho certeza que ele lembra de algum livro que leu, né, repetidas vezes quando ele era criança, por exemplo. A Casa Sonolenta, tá, gente? Ele voltou super na modinha. A Casa Sonolenta foi assim. Eu fui alfabetizada com a Casa Sonolenta, lá maravilhosa. Meu pai lia pra mim, minha mãe lia pra mim, todo mundo, porque ele é um livro ritmado, ele é repetitivo, ele é acumulativo, né? Ele tem uma estética que ela é meio desbotada, porque a Casa Sonolenta, eu tô dando um exemplo da Casa Sonolenta, porque ela voltou aqui, do nada apareceu, a minha sobrinha apareceu com o livro em casa. Eu falei, como assim que você tá lendo o mesmo livro que eu quando eu tinha a sua idade? E isso me despertou um alerta, porque é isso, a pessoa que está escolhendo o livro no século XXI, ela foi ensinada no século XX. A gente tem um delay de século. Então, assim, é muito importante que a gente, se desapegue. Eu não estou dizendo que é proibido ler livros, não. Não é isso. Livro é livro, vamos lá, vamos ler. Tenha criticidade, tenha pensamento crítico, tá tudo certo. Mas, assim, a gente precisa se desapegar de literaturas que a gente tem um apego emocional, né? E a gente traga a luz para o século XXI, para esse tipo de público, essa realidade, essa faixa etária
dessa geração, pessoal. Então, assim, o livro ele precisa ser atrativo para essa criança. Então, será que A Casa Sonolenta, onde todos viviam dormindo com uma avó que era bem velhinha, é o livro que hoje faz sentido? Por que não, por exemplo, o Sanduíche da Maricota, que é musicado, é ritmado, tem uma estética linda, colorida. Tá falando, gente, o livro traz ali um sanduíche e ele fala sobre suas preferências. Olha que ponto de partida de pensamento crítico legal, sabe? Qual é o Sim. recheio no seu sanduíche que você gosta? E para além disso, olha a diversidade política social que você está trazendo para sua sala, sem você trazer esses termos, porque você está falando com crianças, mas se no sanduíche de um nunca teve carne, você pode perguntar por que que não tem carne. Porque talvez nessa família não tenha carne. E Nossa, olha perfeito. as conversas profundas que você pode ter sem você levantar bandeiras, problematizações. Gente, o livro, ele não é político, mas ele pode ser político, né? Desde que você trate isso dentro da faixa etária, com intencionalidade, com responsabilidade ética. Então, eu me senti muito entusiasmado de falar isso quando você traz a BNCC, mas o estudo, a formação contínua das pessoas, assim, Importante. dar Necessário. aula no século XXI exige que você esteja no século XXI e não fique presa no seu século que você estudou. Pegar uma rabeirinha da Gláucia aí para colocar, né, quando ela traz essa questão logo no começo da fala, né, que esses professores que vão passar por toda a escolha do PNLD, quem vivencia isso há tempos, aproveitar esse momento para escolher bem, porque a gente tem, né, para quem passa por esses processos, você tem ali um número de livros para escolher, você tem os nomes, pensando que já foram selecionados para aquelas faixas etárias, isso é muito bom, né? A gente tem aí os livros didáticos, né, que casam ali com o seu currículo, isso é importantíssimo na hora de você selecionar um livro. Não adianta você selecionar um livro por selecionar. Ah, é só de lição de casa. Gente, isso aí é dinheiro, hein? É muito dinheiro. Então, a gente pensar que ele, né, você tem que saber usá-lo muito bem, escolher muito bem para poder, então, usá-lo, né, bem também, mas para além disso, que ele case com o currículo da sua cidade, do seu estado, né, e você saiba, e na parte do literário você tem aí uma maior forma de incluir esses alunos, de ter uma maior diversidade, inovação, porque livros novos é uma inovação, não é? E essa Sim. criança ela tem o direito de ter acesso a isso. Então, nós, os adultos da situação, na hora de escolher, temos que ter ali, como é que fala? Um tempo para isso. Não é pegar um dia e escolher correndo, não. Tem que ser aí, no mínimo, uns 3, 4 dias, para quem vivencia isso já há um bom tempo, sabe que ainda é pouco, mas a gente precisa selecionar muito bem. Eu vou aproveitar e vou dar uma dica aqui, que ela funciona para você, professor, professora que acompanha a gente também, mas funciona para você, pai, mãe, que também acompanha a gente, que muitas vezes acumula com o cargo de professor, tio, tia, seja lá quem for, você que esteja nos acompanhando. Essa fala da Gláucia, ela é tão importante, porque realmente, às vezes a gente tem alguns livros que eles são muito afetivos pra gente, são muito importantes. Eu acho que você deve compartilhar, assim, sei lá, gostei muito de jogar o videogame antigo quando eu era criança, gostaria de compartilhar com as crianças de hoje, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas realmente lembrar que os tempos, eles urgem, eles necessitam de coisas desses tempos, né, que correspondam à atualidade. Isso é essencial e ouvindo a Gláucia, que também é uma historiadora, falando a esse respeito, me deixa muito feliz também, porque é essa discussão que a gente tenta trazer tanto, né? Atualizar esse mundo para o presente. Aonde que eu quero chegar com isso? Ó, me acompanha aqui, professor, professora que nos acompanha. Quer conhecer uma novidade que pode transformar a sua trajetória educacional? O Sistema Versa é um sistema de ensino que vai impulsionar os jovens rumo às melhores universidades do país. Com uma metodologia comprovada de alto desempenho e aprovação, o Versa foi projetado para maximizar o tempo dos estudantes, utilizando tecnologia educacional avançada que prioriza os conteúdos mais relevantes dos vestibulares e do Enem.
Esse ecossistema completo conta com 12 volumes únicos, simulados estilo Enem, portal educacional, aplicativo e muito mais. Com o Sistema Versa, a editora do Brasil oferece as melhores ferramentas e recursos para garantir o sucesso educacional. Conheça mais sobre essa inovação e como ela pode fazer a diferença na vida dos seus estudantes. Atualmente no Brasil, a gente tem muitos bons autores que são educadores, que são psicólogos, que são formados, que são mestres na escrita, que desenvolvem muito bem e que, para além de uma bela obra, é uma obra intencional no sentido de que eu quero ajudar a desenvolver o processo de uma criança. Eu quero colaborar para aquele momento. Lógico, tem toda a coisa da mística da musa, que eu fui inspirado para fazer uma história e eu escrevo, foi. Mas, curiosamente, quem bolou essa proposta também é muitas vezes um pedagogo, também é muitas vezes um artista, também é muitas vezes um professor, também é um psicólogo, também é uma série de coisas, ou mesmo é um escritor que se preocupa com a questão educacional, ou tem ali um bom editor associado à educação que desenvolve esse livro para uma coisa muito profunda quando a gente pensa sobre a questão educacional. E eu estou falando isso só para dar um exemplo. Tem um livro que eu gostei muito aqui da Editora do Brasil, chamado A Bisa e as Botas de Dinossauro. A Bisa e as Botas de Dinossauro, a primeira vez que eu peguei nesse livro, pela Editora do Brasil, foi há alguns anos atrás e a minha avózinha estava muito doente naquela época, ela já partiu nesse momento, não está aqui junto conosco mais, mas vive eternamente em nossos corações. E foi ali pouco tempo depois da pandemia. Então eu imagino quantas vozinhas não foram também naquele processo, né? Para você que está em 2035, houve uma pandemia lá em 2019, a gente somos sobreviventes de todo aquele momento, né? E a Bis e as Botas de Dinossauro, ela é uma história tão bonita daqui da editora que ela vai falar justamente sobre compreender o envelhecimento, a morte é um processo que acontece, só que isso está sendo lidado com tanta delicadeza, mas com tanta naturalidade sobre os valores, as relações familiares, como que é o olhar de uma criança sobre isso, sabe? Mas com tanta beleza que nós que somos adultos, a gente pega aquele livro e aquilo nos toca. Imagina como isso toca uma criança. Se nós temos todo o senso crítico, né? A gente tem todos os boletos na cabeça para pagar, os horários da escola para cumprir. E aí, quando eu peguei aquele livro, eu li e falei assim: nossa, que bacana, que bacana. E ele é um livro lançado pela Editora do Brasil, que é uma editora que foca no trabalho de educação, certo? E além disso, professor, se você for agora, sei lá, no site da Editora do Brasil e procurar pelo livro, você vai ver que do lado do material vai ter a foto do livro e vai ter um material chamado suplemento. Presta atenção nesse material quando vocês forem escolher os materiais, seja lá qual for, para ser trabalhado na sua escola. Porque nesse suplemento tem todas as possibilidades educacionais para serem trabalhadas. Então, por exemplo, esse da Bisa, ele é ideal para alunos a partir do terceiro ano, ele vai trabalhar inteligência emocional, ele tem a ideia de datas especiais em que você pode discutir ou trabalhar com o livro, você entende? Como que eu posso fazer uma pré-leitura? Que habilidades que está sendo trabalhada? Porque eu entendo, professor e professora, que talvez a sua escola não disponha os dias necessários para você fazer uma boa escolha, sabe? No PNLD. Eu entendo, talvez não consiga, infelizmente, talvez não consiga. Mas você pode olhar os livros e procurar o suplemento para dar uma olhada se aquele material está condizente com o que você gostaria de trabalhar. Eu entendo que talvez você, professor e professora, não consiga ler o livro inteiro como você gostaria, duas, três vezes, como deveria ser. Porque a gente tem três escolas, a gente tem família, a gente tem casa, a gente tem um monte de coisa. Devemos ler, tá? Não é, ai meu Deus, não vou ler. Não, devemos ler. Mas você tem aqui um suplemento que te auxilia, te indica quais habilidades da BNC está sendo trabalhada, te indica técnicas para trabalhar, te indica a ideia de falar assim, bom, tudo pode ser um brinquedo. Você pode trabalhar árvore genealógica. Como que é o nome da vovó? Como que é o nome da mamãe? Monta uma árvore genealógica ali. Você entendeu? Quem tem vovó? Ah, eu não tenho. Sua mãe tem vó? Ah, não, minha mãe não tem. Ah, minha mãe tem. Então, olha que engraçado, que divertido que pode ser trabalhar com isso. Então, entender todo esse processo é algo que é muito bom. Acho que vale muito a pena você professor e professora, ter esse cuidado de na hora da escolha dos seus materiais, escolher o material que é bacana, olha ali a tua capa, olha ali todo o trabalho, vai no site, no caso da Editora do Brasil, está tudo disponível lá, e dá uma olhada nesse suplemento.
Porque para nós que somos professores, esse é um material que vai falar assim, ó, olha só, teve uma preocupação pedagógica aqui que é condizente com a matéria, com aquilo que eu quero desenvolver. E para você que é pai e mãe, também. Você pode ir lá no site também, dar uma olhadinha, ver se tem suplemento, escolher livros de editoras, como a Editora do Brasil, que também trabalha com a parte educacional, para não ficar meio aquela, né, roleta russa. Cheguei ali, pá, esse livro aqui, a capa é boa. Ah, esse livro aqui, a capa é legal. Esse aqui, mais ou menos. Esse aqui, né? Você pode fazer isso? Pode, é legal fazer também. Só que se você quer algo mais intencional para trabalhar com suas crianças ali, com os filhos, com os sobrinhos que estão em volta, os estudantes, essa é uma dica de ouro que eu deixo para vocês, viu? E é isso. Falei bobeira, Rê. Falei bobeira, Glaucio. É uma boa Imagina, dica? imagina, intencionalidade pedagógica o tempo inteiro, para quem está na escola, né? Óbvio que os pais em casa, né, não vão ter esse repertório para fazer Fica a essas escolhas. possibilidade, mas não é Exato, obrigação, né? exato. Mas o professor, como a gente já colocou anteriormente, você muito bem agora, gente, a gente tem a obrigação de, porque isso vai ficar disponível para a gente lá por alguns anos. Então, isso também é importante pensar, né? Mesmo que você não tenha realmente esses dias, a gente tenta selecionar pelo menos 2, 3 dias, é o perfeito, né? Não é o que seria o ideal, mas está perfeito, vamos ali, né? E aí, se você. E aí vai uma dica da minha época de coordenadora. Hoje, Regiane, como diretora, você consegue? Talvez não, mas, né, o coordenador ele pode pegar os livros ali, ele consegue olhar melhor, ele consegue já até fazer uma pré-seleção, gente. Óbvio, você põe tudo à vista do professor, mas você consegue já olhar para o currículo, você consegue olhar para a sua sala de leitura, olha, esse não tem, isso é importante, esse aqui dá para a gente trabalhar muito bem, né? Dá para desenvolver projetos. Essas coisas dá para ter um olhar da parte pedagógica da escola, né? Do coordenador, ajuda bastante. Né, se você fizer, não é uma pré-seleção, mas é um olhar diferenciado. O que não dá, gente, para quem vivencia o PNLD desde sempre, no começo era muito triste. E eu falo porque eu passei por isso. De você chegar e escolher livro. Ai, olha esse aqui. Nossa, e olha, mas assim, não havia fundamento nas escolhas. Né? E hoje a gente tem, sim, a grande maioria dos professores sabem o que querem para a sua sala de aula, sabem o que querem para os seus alunos, então dá para a gente selecionar muito bem o que a gente vai trabalhar, tanto com os literários quanto com os didáticos. Perfeito, perfeito. Glaucio, você gostaria de acrescentar alguma coisa nessa fala que eu e a Regiane fizemos? Tá coerente com o que você acredita também? Nossa, Ouvindo tua muito, e visão? assim, parece que a gente foi combinando, assim, né? Porque quando eu penso no livro, né, que vocês acabaram de falar, a gente falou muito bem, assim, é trabalhar mesmo, porque, gente, o livro, ele muda a conversa da sua sala, ele muda, e essa conversa que mudou na sala vai mudar a casa, e vai mudar o bairro, e vai mudar o mundo. Então, assim, Verdade. a gente precisa entender que infâncias é essa que a gente quer, e o livro é a ponte. Então, eu acho que a gente super tá coerente. E por falar em livro, o Keller, você trouxe aí uma dica muito bacana, e a Regi falou muito bem sobre, às vezes o pai não precisa ter também tanto trato assim. Mas, gente, tem um livro da Editora do Brasil, assim, que vale muito a pena qualquer pessoa ter, que é o livro que fala sobre brincadeiras. Eu acho que é Vou Contar Até 10, e ele é do Gilberto Correia e da Marília. Ele traz brincadeiras, gente, do país inteiro. Então, assim, vai promovendo a cultura. E tem uma coisa que me pega muito, porque, assim, a primeira coisa que eu pergunto, assim, o que que todas as crianças têm em comum no mundo? Elas brincam. Então, assim, o livro propõe brincadeira? Compra, porque assim, no fim vai te ensinar a brincar com seu filho. E aí, por exemplo, a gente começa a perguntar para essa criança, sabe? Olha, o Keller falou sobre videogame antigo, né? Então, assim, a criança começa a te perguntar como que você brincava? Você brincava das mesmas coisas que eu? Era parecido? Como que era? Então, você abre um repertório de conversa, de diálogo em casa, que às vezes as pessoas não sabem como fazer mais, porque a É gente verdade. conversa pouco hoje em dia, né? Então, é importante só fazer essa ressalva de que esse livro de brincadeira sempre vale a pena e vocês têm um que é, assim, excepcional. Esse vale muito a pena.
Perfeito, perfeito. Já estamos aqui chegando nos momentos finais desse programa, mas é sempre importante dizer que o papo não acaba aqui, viu? Meu querido professor, minha querida professora, o papo ele continua com você divulgando, compartilhando, espalhando, utilizando esse programa como um ponto de partida ali para discussão. Se na sua escola a escolha do PNLD não está muito clara, assim, tá, tem que ser a toque de caixa. Mostra esse programa aqui e fala: gostou? Gostou aqui, diretora? Gostou aqui, coordenadora? Gostou? Então, o que você acha de deixar aí uns diazinhos a mais pra gente dar uma olhada, pra gente poder escolher com uma semaninha ali, uma semaninha curta, talvez, pra gente escolher com melhor valor, né? Como que a gente pode fazer? Às vezes é uma forma, porque todo esse papo que nós temos aqui, ele também é uma formação. É importante deixar isso claro para todos. Nós trazemos aqui pessoas como a Gláucia, que tem grande envergadura aqui de conhecimento, de vida, né, de vivência, para fazer esse papo também com a gente, para poder enriquecer essa discussão, né? Trazer a experiência dela, que é muito específica, é muito especial e é muito vasta, principalmente porque está trabalhando com uma rede de ensino que é nacional. Então, do Oiapoque ao Chuí, está trocando ideia com todo mundo e desenvolvendo, né, formas efetivas de alcançar toda essa galera também. Então, isso é importante para a gente trazer para discussão. Só que antes de encerrar esse programa, preciso dizer a todos vocês que estão aqui presentes que nós temos 3 perguntas dificílimas que precisam ser respondidas. A primeira delas é: se você gostou do programa. Olha que pergunta difícil, pergunta complicada. Eu gostaria de saber uma resposta. A segunda é: como que eu sei mais sobre você? Como que eu faço para saber mais sobre a Gláucia, sobre a Elite Rede de Ensino, sobre onde você trabalha, sobre como eu sei mais a respeito? Tem como, tem rede social, tem e-mail, tem como que faz? E terceiro, uma dica, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Algo seu que possa ser compartilhado, que eu possa conhecer um pouquinho mais da Gláucia, da Regiane, do Keller. Ali pode ser uma indicação, pode ser uma ideia, uma frase, um pensamento, uma postura, alguma coisa sua que possa ficar junto conosco. E para dar tempo da Gláucia pensar, Regiane, minha querida Regiane Taveira, vamos lá? As 3 perguntinhas clássicas para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu encontro Regiane? E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Como não gostar, não é, Keller? Em um episódio a gente falou de alfabetização, de escolha de livro, da importância de planejar, de se organizar, de apesar da correria do professor, da professora, há momentos que a gente tem que se dedicar, não há como, há muito cansaço, mas vai valer a pena lá na frente. Não tenham dúvida disso. Então, o programa foi maravilhoso, quero mais. É o que você falou, não se esgota por aqui. A gente precisa de mais programas assim, não é? Até porque é o que eu falei, quantos assuntos num só, isso ajuda muito o professor e a professora que mesmo no final de ano eu sei que está morto de canseira, estamos assim, né, me coloco neste grupo, mas a gente vai começar o ano logo, gente, 2026 está aí, né? Já estamos com ele planejado, inclusive, então é assim, né? A gente termina um já pensando no outro e quando a gente fala de livro e do projeto PNLD, a gente tem que pensar que a gente vai ter bastante tempo para usá-los, então a gente precisa saber fazer, escolher, planejar. Adorei o programa. Estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, mas estou lá na escola, né, nessa loucura toda, onde a gente sempre coloca aqui, que é onde toda essa mágica necessita e precisa acontecer, não é? E aí você foi falando, Keller, e eu lembrei de uma coleção aqui da Editora do Brasil, que é da Thelma Guimarães Castro Andrade, e o livro é A Árvore Contente. E quando você fala dessa parte do suplemento, dessa folha que traz tantas dicas, e o melhor deste livro, hoje a gente fala muito de família, né? E aí as famílias mudaram, é um outro jeito de compor tudo isso, e esse livro, A Árvore Contente, é um livro que o professor e a professora, lá nos anos iniciais, até na educação infantil dá para usar, vai ter uma oportunidade muito legal de falar de família. As famílias mosaico que estão aí, né? Hoje as crianças criadas por avós, tios, padrastos, madrastas, enfim, não é mais a mesma coisa. E tá tudo bem. E esse livro traz uma proposta bem legal para se trabalhar com isso. Então fica aí a minha dica da Árvore Contente, aqui da Editora do Brasil.
Perfeito. Rê, muito obrigado por estar aqui comigo, estar aqui conosco, nos acompanhar, acompanhar os ouvintes, compor essa mesa junto com a Gláucia também. Agradeço Obrigada aí. muito, agradeço sempre sua sensibilidade, seu cuidado, sua preocupação com a educação dos pequenos. A gente precisa disso e você está sempre aí, né, fazendo as coisas funcionar, dentro do possível e até alcançando o impossível muitas vezes. Então agradeço muito, viu, Rê? Obrigada, obrigada aí, obrigada, Gláucia, foi uma delícia. Vamos lá. Gláucia Sobral, a sua vez agora, as três perguntas dificílimas para você. Primeiro, se você gostou desse papo e o que você achou da nossa conversa. Segundo, como eu sei mais sobre a Gláucia, como eu sei mais sobre o trabalho dela, sobre Elite Rede de Ensino, como que eu sei mais. E terceiro, uma dica, um pedacinho seu para ficar junto conosco. E, pessoal, foi uma honra, assim, participar desse encontro, porque a gente falou do que eu mais amo no mundo, que é educação e sobre livros, né? Então, bem, foi muito prazeroso poder compartilhar um pouco do que eu sei. Eu sempre aprendo, então foi muito, muito, muito especial. E, bem, como é que você me encontra, né? O nosso @elite, rede de ensino dentro do Instagram. Gente, acessa, eu tenho muitos vídeos lá falando, compartilhando boas práticas, né, para férias. Às vezes os pais ficam na dúvida. Então dá uma olhadinha lá também. Eu dou dicas de leitura também, de vez em quando eu apareço por lá, mas tem muitos professores, né? Esse é o bacana de trabalhar numa rede. Porque eu tenho muitos professores apaixonados por educação, que têm como propósito a transformação de vida e acreditam nisso, né? Então, me procura lá no @elite rede de ensino ou no meu LinkedIn, Glaucia Sobral. Eu tô por lá também com a minha carinha, então é fácil de me encontrar lá. É só botar também o Elite Rede de Ensino junto, porque vai ser mais fácil de me encontrar. Agora, sobre a dica, Keller, ai, que difícil, né? Porque, como boa historiadora que sou, e professora, e alfabetizadora, falo a beça, então, se eu pudesse deixar um pouquinho de mim, assim, com cada um de vocês, é que comece pequeno, mas comece, né? Eu acho que 5 minutos de leitura por dia mudam mais a nossa vida do que quando a gente não lê ou quando a gente lê sem sentido. Então, assim, nesses 5 minutos, escolha algo que te mova. Lembra da minha régua, né? Então, sinta, imagine, pergunte e transcenda. Então, assim, Glaucia, eu não leio livros, tá? Mas o que que você leu hoje numa rede social, numa placa ou num outdoor que te fez sentir? Compartilhe com outra pessoa. Fala, cara, você viu isso aqui? Né? Porque quando você fala sobre essa sua nova ideia, você abre essa nova janela e você consegue transformar alguma coisa. Então, como gestora, formadora, historiadora, eu vejo que quem lê amplia, amplia vocabulário, repertório, horizonte. Então, quem lê cria alternativas e quem lê sustenta conversas profundas. Então, a gente constrói relações justas e um mundo melhor. Então, antes de tudo, antes de qualquer título profissional aqui, como pessoa, eu sei que a leitura transformou a minha vida, a vida da minha família toda, né? Então eu me permiti essa boa leitura, então que a gente também se permita uma boa pergunta depois dessa leitura. Perfeito, perfeito. Glaucia, muito obrigado por essa sensibilidade, por esse amor pela leitura, esse amor pela educação. Ela é muito importante hoje em dia, algo que nós temos que valorizar muito mesmo, porque nós precisamos de pessoas assim como você para a construção desse Brasilzão que a gente quer para o futuro. Agradeço muito pelo seu tempo, estar aqui com a gente, conversando, dividindo. E você tem um talento muito grande, viu, de acender assim propostas de discussão, de questionamento, que eu acho que ele é muito legal. Só nessa sua fala agora, de dizer assim, 5 minutos, cara, quem reclama que não consegue ler, separa 5 minutos, é sério. Esse 5 vai virar 10, vai virar meia hora, você vai encontrar espaço, mas essa dica da Glaucia é de ouro, é de ouro. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? De verdade. Agradeço muito. Então, vamos lá. Chegou então a minha vez. Preciso dizer que eu gosto sempre que nós conversamos sobre literatura, é algo que eu amo. Eu desenvolvi um amor muito grande pela questão da alfabetização. Eu não vou mentir, eu já falei, tá preparado aí para 2026. Eu quero fazer um curso de alfabetização, principalmente de jovens e adultos. É algo que eu tenho muito interesse de desenvolver, já que meu trabalho principal sempre foi com o ensino médio, né, com educação para jovens e adultos também. Então é algo que eu gostaria de desenvolver. E também gostaria de desenvolver para crianças em algum momento, que eu acho que é muito importante, é incrível quando eu vejo esse processo acontecendo. A literatura é uma grande paixão, você não sabe o prazer
incrível que é para mim poder estar aliado aqui próximo de uma editora tão grande que desenvolve tanto a questão educacional e a questão literária também, como a Editora do Brasil. É de um prazer gigante, né? Ter esses materiais, estar próximo desses autores, dessas produções, é algo que é muito bom. Então o programa para mim foi maravilhoso. Quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller em quase nenhum lugar, @Cobkeller lá no Instagram, K-O-B Keller é com 2 L's e com K. Procurar por Keller por aí, ou Marcos Keller, você vai me encontrar porque não tem muitos Marcos Kellers. Somos poucos, então você vai achar por aí, não tem problema. Pode vir, pode conversar, estamos sempre à disposição, viu, gente? E aqui no Ar 43, junto com todos vocês, né, ao longo do ano inteiro, a gente sempre tá aqui conversando. E a minha dica. Eu vou dar 2 dicas, olha só, olha eu aqui roubando na ideia da dica, né? Porque eu já indiquei o A Bis e as Botas de Dinossauro, né? Eu falei um pouco sobre ele aqui. É um livro que eu realmente gosto muito, porque eu acho que ele é muito sensível. Tem alguma coisa muito mágica na literatura infantil, que quando você tá lendo, você fala assim, ah, que livrinho bonito, que legal. Aí de repente ela te pega num lugar assim, que você não tinha nem visto, sabe? Você fala, nossa, como que me atingiu aqui, né? Quem já leu O Pequeno Príncipe, é outro clássico, sabe que do nada te pega num lugar que você fala, meu Deus, como? Que é A Bis e as Botas de Dinossauro, é um livro maravilhoso, da Ana Cláudia Ramos, né, com ilustração da Bruna Barros, e a Ana é fantástica, né? Ela é mestre em literatura e manja muito, desenvolve um assunto muito, uma sensibilidade também que é única. Então, um abraço para Ana Cláudia. E eu gostaria muito que você desse uma olhada no suplemento mesmo. Por que que eu tô falando do suplemento? Que eu bati tanto no suplemento nesse último papo, né? Eu marquei tanto ele. Porque quem fez esse suplemento que acompanha esse material e diversos outros materiais da Editora do Brasil, no caso desse em específico, foi a Andréa Manfrim Alves, né? Que ela também é formada em letras, é mestre em didática e desenvolve esse tipo de material. Mas tem uma área nesses suplementos que eu acho que é muito legal, que é uma área chamada Sugestões para o Professor. Nessas sugestões para o professor, você encontra um caminho, meu querido professor, para assunto que ela é gigante. Por exemplo, no suplemento das botas de dinossauro, né, da Bis e as Botas de Dinossauro, está citado um livro da Ecléa Bose chamado Memória e Sociedade, que é um livro fantástico para você entender um pouco mais sobre a relação das memórias, dos imigrantes em São Paulo, como que sobrevive a memória, e é um ponto, assim, que ele é tão fantástico. A Glaucia, vocês não estão vendo se estiverem no podcast, mas a Glaucia está olhando assim, ó, porque também deve ter topado com esse livro na formação. É um livro que para mim foi muito forte quando nós vimos. E só para você ver como ele é legal, né, nesse material que apoia o professor também, tem citações de filme. Então tá lá o Viva, a Vida é uma Festa, que é outra coisa que vai conversar. Então, só nesse assunto, você tem um livro para você tem um livro para as crianças, você tem um filme para todos, sabe? Você tem temas de discussão. Então é uma chance de formação para o professor mesmo. Então fica essa dica aqui que ela foi longa, né? E é tanto olhar o livro quanto olhar esses materiais. E no caso, coloca a Ecléa Bose aí, que o livro é muito bom também. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Todo esse programa é feito para você, meu querido professor, minha querida professora. Então divulgue, compartilhe, converse, mostre para os colegas que é por isso que nós estamos juntos aqui fazendo esse papo para você. Siga a Editora do Brasil nas redes sociais, tá? E se você tiver uma história, algo que queira compartilhar conosco, manda também pra gente. Pode ser tanto no meu pessoal, no da Regiane, no perfil da Editora do Brasil. Manda o contato pra gente que nós vamos adorar ouvir a sua história e conversar um pouco sobre ela aqui ao vivo em algum momento. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.